Glória a Deus. Mas eu vou pedir para você abrir a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 17. Então, hoje eu queria pegar um personagem, porque para falar de temor a Deus, né? Temor a Deus não é ter medo de Deus, né? Nós temos falado muito sobre isso. Não é ter medo de Deus. Temor ao Senhor é saber quem Ele é. A sua grandeza, a sua majestade, o seu poder, a sua santidade, essa obra maravilhosa, esse plano maravilhoso que Ele tem para a nossa vida. Quem teme ao Senhor é porque Ele sabe de tudo isso. E Ele sabe, portanto, se posicionar por conhecer estas verdades. Amém? Tá bom. Então vamos lá em 1 Samuel, no capítulo 17. Momento da história de Davi, que ainda não era rei. Davi era um pastor, né? Um jovem pastor, por sinal, bem trabalhador, né? Obediente ao seu pai, porque ele foi encontrado num determinado momento importante da história dele, ele não estava no lugar. Então, eu acho bom você começar assim, olha, entenda uma coisa. Quando eu falo não teme ao Senhor, é porque não sabe da grandeza e do cuidado de Deus pela sua vida. Davi, ele estava num momento, olha que coisa interessante. Deus tem um plano para a minha vida e para a sua vida. Amém? Creem nisso? Ele tinha também para Davi. Deus planejou, porque conhecendo Davi, sondando o coração de Davi, ele encontrou naquele tempo uma pessoa que tinha um coração de adorador, ele adorava o Senhor. E Deus queria colocar uma pessoa dessa no reinado. Então ele lá procurando, encontrou quem? Davi. Mas como uma pessoa no pastoreio, né? Lá simples, pastoreando. Chega o profeta na casa do seu pai, ele não estava lá. Pronto, perdeu a oportunidade. Não perdeu a oportunidade, não existe isso, irmãos. Então entenda bem, tudo começa no seu coração. Ouça isso, igreja, tudo começa no seu coração. Tudo começa no seu interior, não começa fora, começa dentro. Você quer ter uma vida plena, você tem que valorizar a sua vida interior, você tem que valorizar o seu homem espiritual, entende isso? Valorizar a sua vida interior, como está a sua mente, como está o seu coração, aonde que o teu coração deposita confiança, aonde a sua mente, quando você percebe, está divagando, está indo para onde? Você pensa nas coisas de Deus ou você não pensa nas coisas de Deus? O seu coração valoriza as coisas de Deus ou valoriza as coisas deste mundo, ao ponto de negligenciar algumas coisas para ter mais algumas coisas deste mundo? Tudo isso envolve o seu interior. Por quê? O que você é revela o que está dentro de você. Então eu quero deixar muito claro para você isso, guarda isso, querido. Valorize o que está no seu coração. Olhe o que tem sido depositado no seu coração e tem ficado lá. Porque muita porcaria entra no meu. Mas sabe o que eu faço? Eu pego a palavra de Deus todos os dias e falo, Senhor, fala comigo. Porque a tua palavra, conforme ela diz, já fostes lavados pela palavra. Então eu preciso da tua palavra, Senhor, para lavar o meu coração, porque o meu coração tem que ser encontrado puro diante do Senhor, para eu poder ser aquilo que o Senhor planejou que eu seja. Entendem isso? Eu tenho que estar à disposição do Senhor, mas para eu estar assim, o meu coração tem que estar afinado com o coração de Deus. Do contrário, eu não vou entender o que Ele quer. Fica uma confusão na cabeça, não é? E aí, veja lá Davi não cavou espaço. Olha que coisa interessante, Davi não cavou espaço. O quê? O profeta Samuel chegando na casa do meu pai, tem coisa boa. Mas o meu pai não me chamou. O profeta Samuel chegou lá,
né, na sua limitação como homem, né, olhando Deus, qual é desses filhos, qual é o rei? Porque Deus disse, vá para a casa dele e vou te apontar qual é o filho que será o rei de Israel. E ele foi. Na limitação como homem, qual desses, Deus? Porque o homem estava vendo, né? O que estava presente ali. O que Deus falou? Não, não é nenhum desses. Aí o profeta, ué, como não é nenhum desses? E aí fala assim, ei, você tem algum outro filho? Tenho. Ele está lá pastoreando ovelhas. Pois, por favor, chame. Na hora que Davi entrou, Deus falou, é este. Estão entendendo, irmãos? Cristão não cava espaço. Cristão deixa Deus colocar. Estão entendendo? Entende isso? Isso tem muito a ver com aquela palavra de Jesus no Novo Testamento, lá nos Evangelhos, quando ele fala que quando você for escolher um lugar na igreja, não vá para os primeiros lugares. O próprio Senhor Jesus falou que nós não devemos ocupar os lugares de honra, né? Ir lá e sentar no lugar de honra sem ser chamado. Por quê? Porque você pode passar a vergonha da pessoa, assim, por favor, ceda lugar para tal pessoa, e você ser envergonhado. Não está isso na palavra? Estou parafraseando aqui, né? Mas é assim, é esse o sentido. Davi, ele seguiu esse princípio. Ele não cavou espaço. Ele não ficou, não, peraí, pode ser que role alguma bênção para mim, né? Ele não fez isso. Mas ele foi chamado. Ele ficou debaixo da autoridade do seu pai, tá certo? Quem é a autoridade? Foi o pai. O pai disse, venha. Ele foi. E aí, Samuel, né, pega e revela, né, aquilo que Deus tinha para Davi. Então, primeiro momento, queridos, da sua vida, aprenda isso. Seja o melhor naquilo que Deus colocou hoje nas tuas mãos. Seja o melhor. Procure ser impecável naquilo que Deus coloca na tua mão hoje. Porque Deus sonda a tua mente e teu coração todos os dias. Ele vai ver a motivação que você faz isso. Davi fazia porque ele era uma pessoa temente a Deus. Ele escreveu no meio ali do pastoreio, ele foi escrevendo muitas coisas para Deus, poesias, tantas coisas, que ele escreveu revelações profundas sobre Deus. Então ele adorava o Senhor, estava descansado, tranquilo, né? Nós temos que aprender a ser grato por aquilo que nós temos. Amém, irmãos? Ser grato, seja grato. Você pode almejar coisas maiores, você pode, mas hoje o que você tem que ser grato. Que pode ser que isso mude, como pode ser que não. Mas eu tenho que entender que hoje o que eu sou, Deus tem me abençoado. Posso almejar mais? Posso. Se isso vai acontecer, não sei, mas hoje, amanhã e sempre vou me alegrar na presença do Senhor, porque Ele tem me abençoado. Amém? Davi tinha essa postura. O que aconteceu? Não foi o primogênito, não foi aquele que eram valorizados ali naquele momento, mas foi aquele que Deus escolheu. Entenda, Deus escolhe cada um de nós. Deus tem um plano para a nossa vida, irmãos. Você tem que crer nisso porque está escrito nas Sagradas Escrituras. Deus tem um plano. Então veja bem, você tem que esperar em Deus. Esperar em Deus é realizando. Esperar em Deus não é parado, reclamando. Esperar em Deus é esperar realizando. Realizando o quê? Adorando o Senhor, tendo vida com Deus, tendo vida com seus irmãos, orando a Deus por aquilo que você almeja, mas sendo excelente hoje naquilo que você tem nas suas mãos. Porque se você não é excelente no que você faz, como é que você pode almejar algo maior? E Deus ser exaltado nisso? Não vai ser. Então, seja excelente no que você faz e no tempo certo Deus vai te exaltando. Amém? Olha lá. Aí chegou o momento, né? De novo, né? Olha lá. Davi, seus irmãos foram servir ao exército da época, né? Então tá todos eles no exército. Davi não tinha idade certa ainda, então estava no pastoreio.
cuidando lá das ovelhas do seu pai, cuidando dos negócios. Chega o pai, olha, Davi, seus irmãos precisam comer, fizemos uma coisa especial para os seus irmãos, porque eles estão no exército. O pai fica todo honrado, todo satisfeito, vê o filho lá, representando sua família no exército de Israel. Naquela época era algo importantíssimo isso. E Davi cuidando das ovelhas. Aí o pai chega e fala, filho, vai levar comida lá para os seus irmãos, tá aqui os embornais, e leva lá. Ele foi simplesmente responder ao pedido do seu pai. Chega lá, ele encontra um gigante afrontando o exército de Deus. Saul, que era um homem também de guerra, amedrontado, que viu, o tamanho do filisteu, Olha o que ele diz aqui. Verso 26. 1 Samuel 17, 26. Olha, Davi não era guerreiro, Olha lá. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar este filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Olha, um pastor mais peitudo que um soldado, Na época, o pessoal estava achando que era uma pessoa inexperiente e louca, Um moleque desse aqui, querendo enfrentar um cara com 3 metros de altura, uma armadura que tinha 70 quilos, um dardo, A lança é grande, o dardo é aquele menor. 12 quilos, quer dizer, o cara era muito forte. Um guerreiro usar uma armadura de 70 quilos, é uma pessoa carregando, E Davi, vendo o sujeito, ainda fala, quem é esse incircunciso, Eu fico imaginando a cena, Deve ter sido muito diferente. Aí, o que significa isso? Mais uma coisa, irmãos. Aquele que teme o Senhor sabe quem é Deus. Ele não fica sabendo quem é Deus só em teoria. Porque quem conhece Deus é porque invocou Deus na sua vida. Invocar Deus é Deus se faz conhecido para mim. Senhor, a tua palavra revela que o Senhor é maravilhoso. A tua palavra revela a tua grandeza. Senhor, eu quero te conhecer. Eu não quero te conhecer de ouvir falar. Eu quero te conhecer pessoalmente. Porque esta palavra aqui diz que o Senhor enviou teu filho para morrer por mim. O véu do santuário se rasgou. Então significa que eu tenho acesso ao Senhor como um sacerdote tinha, que podia falar contigo. Então agora a tua palavra diz que eu posso falar com o Senhor. Então Deus, se revela para mim. Estão entendendo isso? Isso é ousadia, mas a ousadia de quem tem temor a Deus. Está entendendo, irmãos? Se revela para mim, Deus. Você não conhece o seu Deus? Hein, irmãos? Responde aí, reage. Conhece ou não conhece? O seu Deus não fala contigo. Fala? Então pronto. Então qual é o problema? Por que da aflição? Ou a aflição faz você e eu esquecermos de quem é o nosso Deus? Aí ficamos presos e não conseguimos ouvir. Coração agitado, mente lotada de coisa, de problema, não sabe se vai para a esquerda, para a direita. Quando Deus diz, ei, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Deus lembra. Você esqueceu? Eu sou Deus. Eu sou seu Deus. O que eu prometi, eu faço. Amém ou não? E aí o que aconteceu? Davi topou. Por que Davi topou enfrentar um guerreiro, irmãos? Preste bem atenção. Às vezes Deus coloca oportunidade na tua vida que você nunca teve experiência grande dessa, mas você teve experiências pequenas. Ou Deus coloca coisas pequenas nas tuas mãos. Não, isso aqui não. Mas Deus me chamou. Beleza, Deus te chamou para liderar, glória a Deus. Mas então começa no pequeno, começa lá no comecinho. Sabe por quê? Porque Deus tem que forjar em você um caráter tal que você possa suportar
conduzir, liderar pessoas e fazer isso na vontade de Deus e não na sua. Amém? Porque nós cuidamos da obra do Senhor, não é nossa. Entendem isso? Aí, olha aqui, Davi, ele fala sobre isso. Versículo 37, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Então quer dizer o quê? Davi, irmãos, ele não era uma pessoa totalmente inexperiente, ele não era um homem de guerra, de batalha com guerreiro, mas ele enfrentou situações difíceis, de ataque, de destruição contra a vida dele, e em todas viu Deus capacitá-lo. Então ele sabia, não, Deus capacita aquele que confia nele, porque Davi confiava, né? Então não, Deus capacita. Então se Deus capacitou com o leão, capacitou com o urso, Deus sabe que eu adoro e reconheço Ele na sua grandeza e na sua majestade. Eu sou dependente de Deus, eu não cavo espaço, eu confio que o Senhor me colocará no plano dEle, porque o plano de Deus jamais é frustrado, irmãos. Não é frustrado, Ele só frustra na sua vida quando você, na sua atitude, diz, não, eu não quero. Eu não deixo o Senhor pôr a mão na minha vida. Eu não deixo o Senhor mudar esse aspecto da minha vida. Eu não deixo o Senhor tirar esse pecado da minha vida. Eu não deixo o Senhor me levar para esta posição, porque vai mexer nesta área que eu não quero. Então, o que você está fazendo? Dizendo não. Dizendo não é não. Só que é quem não teme o Senhor. Porque quem teme o Senhor sabe que o plano de Deus é excelente para a nossa vida. Não existe projeto de vida melhor do que o projeto que Deus fez para a sua vida. Então o que eu tenho que fazer? Eu temo a Deus, eu sei quem Ele é, eu sei do amor dEle por mim. Então quando eu vejo Ele me conduzindo para uma determinada situação, mesmo que seja uma situação nova, que me amedronta, porque toda situação nova amedronta, deixa a gente inseguro. O que eu faço? Mas eu sei que é Deus. E o que eu faço? Eu deixo Ele levar. Ai Deus, o que eu faço? Ele é o meu Deus. Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu não... O que vai acontecer? Eu vou falando para Deus tudo que passa no meu coração, na minha mente. Senhor, eu não quero desistir, mas Senhor, eu estou com medo. Deus não pega pesado. O rei Davi, numa determinada época da vida dele, olha o que ele fala. Olha, melhor é cair na mão do Deus vivo do que na mão de um homem. Porque Deus sabe o quanto um homem pode resistir. Mas o outro homem, ele é implacável. O homem destrói. Deus não destrói a nossa vida. Deus edifica vida em nós. Amém, irmãos? Estão entendendo isso? Então não tem que temer, não. Tem que conhecer a Deus. Porque quando você conhece, você não teme. Você se alegra na presença dEle. No verso 45. Essa é uma passagem que eu gosto demais, demais, demais. Essa passagem é ousadia pura, né? É um homem que conhece o Deus que serve. 45. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada e com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Glória a Deus. Meu Deus, ele estava ali, olha, então ele estava cego? Não, olha, você vem contra mim com espada. Ele descreve, ó, você vem contra mim com espada, com escudo, com lança, com dardos. Aí eu acho que o filisteu falou assim, deve ter uma arma secreta, né? Agora ele vai dizer assim, eu vou contra ti, lá vem a arma secreta. Em nome do Senhor. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O que significa isso? Olha, você pode ser grande,
mas o meu Deus está acima de todos os exércitos desta terra, de todos os exércitos espirituais. Então, ele está reconhecendo que, olha, acima de você, mas muito, infinitamente acima de você está o meu Deus, e ele está comigo. Então, se prepare, né? Olha lá, olha como é que não tinha acontecido nada ainda, só estava assim aquela troca de gentilezas, né? Um confrontando o outro. Olha o que Davi fala mais um pouquinho para frente, 47. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Está aí, querido. Princípio, aí ó, temor, quem teme ao Senhor. Quando nós nos encontramos em situações de luta, em situações de confronto, de batalha, de problemas, nós temos que lembrar o que, querido, não vai na pancada. Não vai na pancada. Quem vai na pancada é porque está esquecendo que existe alguém que pode de fato te ajudar e de uma maneira melhor. Não vai na pancada, porque na pancada você está indo na sua força, você está indo na sua sabedoria, você está indo nas suas emoções, e o negócio é o seguinte, não vai melhorar, vai piorar. Porque se existe ação maligna naquilo que está acontecendo, ele está te desafiando, ele está mexendo com você, e Satanás, ele conhece as pessoas, então ele sabe os pontos fracos. E o que você tem que fazer? Não caia nessa. Não caia nessa. Vai buscar o Senhor. Senhor, entra com providência. Invoca de Deus as suas promessas. Senhor, o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Senhor, eu estou angustiado agora. Seja o socorro da minha alma. Né? Davi disse, ó, porque está abatido a minha alma? Espere em Deus. Não é? Então, Senhor, eu estou aqui o princípio da tua palavra, eu tenho que aprender a esperar no Senhor, porque eu tenho que ouvir o Senhor. Davi foi um rei que venceu batalhas e batalhas grandiosas, mas ele nunca teve coragem de ir para uma batalha sem antes consultar a Deus. Era um homem temente a Deus. Se Deus disser, vai, eu vou vencer. Se Deus disser, não vá, não vou, porque vou perder. Né? E Davi consultava o Senhor. O que aconteceu? É um homem que, se você pegar a história da humanidade, que não é a história cristã, a história da humanidade, existe relatos sobre o rei Davi como um grande conquistador na humanidade. Mas aí a história não conta, né? Que ele era um homem de Deus. Aí é a Bíblia que conta, né? Entendem isso, irmãos? Então, muitas das coisas hoje, na vida da igreja, Deus tem planos. O plano de Deus é maravilhoso para a nossa vida, mas tudo começa numa vida de temor ao Senhor. Reconheça quem é Deus, e para isso você tem que ler a palavra, para isso você tem que meditar nela, para isso você tem que orar em cima da palavra, para você ver que quando você ora segundo a palavra de Deus, aquilo vem à existência. Por quê? Porque o que é de Deus se cumpre. E isso vai te amadurecendo na vida com Deus. E quando você vai tendo experiências com Deus, você vai começando a estar cada vez mais seguro. Os desafios que vêm já não te amedrontam mais, porque você sabe, você tem história com Deus. Você vai falar assim para o inimigo da sua alma, quando se levanta com uma estratégia contra a tua vida, e aí vem aquele abalo, você, eu te conheço, mas mais eu conheço aquele que eu sirvo, e ele esteve comigo lá e lá e lá, e ele é comigo agora, para botar você derrotado diante dos meus olhos. E pronto. Estão entendendo, irmãos? Por quê? Porque nós sabemos, segundo a palavra de Deus, que Satanás vem para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para trazer vida, e vida plena. O mentiroso fica aí tentando colocar na nossa cabeça que o que Deus prometeu não vai se cumprir. Mas quem teme ao Senhor
pode dizer: o que o Senhor diz, Ele vai cumprir, não é? Amém? Então, fundamental na vida cristã, a igreja voltar a algo chamado temor do Senhor. Provérbios diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Aí depois você tem que ir lá ver o que significa essa sabedoria. É coisa tremenda. É maravilhoso, está tudo, você e eu. Conforme a palavra diz, nós já recebemos do Senhor tudo aquilo que nós precisamos. Sabe o que falta? Pegar o que Deus nos deu e colocar em prática. Guardar no nosso coração. Para quê? Para não pecar contra o Senhor. Né? Davi, o próprio rei Davi, disse, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por que ele tinha essa preocupação? Porque ele era temente a Deus. Ele sabia que o pecado afastava ele de Deus. E ele sabia que quem anda com Deus, próximo de Deus, era sempre e sempre será uma pessoa abençoada. Então ele sabia que tinha que preservar o relacionamento com Deus. É isso que nós temos que fazer. Amém, irmãos? Então eu gostaria de orar. Pai, em nome de Jesus. Senhor, a história de Davi é uma história marcada com coisas grandiosas e maravilhosas, mas também tem marcas de tristeza, Senhor, e de vergonha. Mas o rei Davi é um dos grandes exemplos de um homem temente ao Senhor. E aonde ele exerceu o temor do Senhor, ele prosperou em tudo que ele fez. Ele foi honrado pelo Senhor, ele foi honrado pelo seu povo. Meu Deus, aquele homem saiu de um anonimato e se tornou uma grande expressão de adorador naquele tempo. Ele só não foi assim quando ele não foi temente ao Senhor no seu lar. A sua casa foi destruída. Mas o reino cresceu e prosperou porque ele exerceu o temor ao Senhor em tudo aquilo que ele fez, em tudo aquilo que ele falou. Senhor, nesta noite, eu peço pelo poder do Teu Santo Espírito, que o Senhor coloque no nosso coração a importância do que foi dito nesta noite. Coloca no nosso coração, Senhor. Porque, Deus, nós vemos hoje tantas pessoas chamadas cristãos que não Te conhecem, tantas pessoas que dizem que são cristãs e praticam tanta injustiça, Senhor. Pessoas que dizem que fazem um compromisso com outro e depois, quando você vê, aquele compromisso não existe mais. Tantas coisas. O caráter do cristão está falho, Senhor. Mas isso acontece porque o cristão está deixando de conhecer o seu Deus. Muda isso na nossa vida, Pai. Leva cada um a termos experiências novas, experiências maravilhosas contigo, porque quem encontra com o Senhor é só experiência maravilhosa. Leva-nos a viver experiências maravilhosas. Leva cada um aqui, Senhor, a ser uma pessoa que não se conforme com uma situação parada, mas que saiba, Senhor, buscar o Senhor, lembrando que o Senhor é Deus, lembrando que o Senhor, Pai, responde ao clamor do Teu povo. Meu Deus, e dizer, Senhor, faz algo novo hoje, porque eu quero ter uma novidade com o Senhor, eu quero ter um encontro especial contigo, fala algo diferente, me aponta algo diferente, me leva a viver coisas diferentes contigo, Deus, porque eu quero viver experiências com o Senhor todos os dias, como um filho, Pai, que tem prazer em ouvir a voz do seu Pai todos os dias, conversar com Ele, compartilhar as coisas que abatem às vezes o coração, porque nós precisamos saber que o Senhor é um lugar de segurança. O Senhor, a comunhão com o Senhor é lugar de segurança, é viver debaixo da sombra do Onipotente. Aleluia, aleluia, Senhor, estende a Tua mão de graça, estende a Tua mão de poder sobre a vida dos meus irmãos. Muda a história deles, Pai, no que foi dito nesta noite.
Senhor, faz eles vencerem os vícios, faz eles vencerem os pecados que todos os dias estão ali, Senhor. Não, nós temos que vencer, porque, Pai, a Tua palavra diz que o Senhor Jesus venceu, e com Ele nós venceremos todas as coisas. Aleluia! A Tua palavra é a verdade, Senhor. Tua palavra é a verdade. Não as coisas que estão no nosso coração, que são às vezes distorções da verdade. Por isso nós precisamos diariamente de sermos renovados pela Tua palavra, todos os dias, até o dia da Tua volta, Senhor, porque nós ansiamos esse dia, nós queremos passar a eternidade contigo, Senhor, mas enquanto estivermos aqui sobre a terra, que esta promessa do Senhor de nos dar vida e vida plena venha se cumprir em cada um de nós, em nome de Jesus. Aleluia. Exaltado seja o Teu nome, Senhor. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, então? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Exaltado seja o Senhor.